Então, ó, começando novamente, porque a gente parou no segundo slide, né? Escola é essa, professora Silvia. Vamos falar de estratégia de saúde da família. Então, ó, só para relembrar, né? A atenção básica é um conceito do Ministério da Saúde, Política Nacional de Atenção Básica. A atenção básica ela veio, né, para definir o que seria, né, o programa de saúde da família, tá? Então, a atenção básica ela é entendida como um conjunto de ações de promoção, prevenção e recuperação e reabilitação de saúde. Então, lembra, eu promovo saúde, eu previno agravos da saúde, eu recupero o indivíduo e eu reabilito ele, inserindo ele novamente no meio social, laboral, né, e familiar, tá? Daí ele coloca assim, reabilitação de saúde nos âmbitos individuais e coletivos, né, realizada por meio de trabalho em equipe dirigidas à população em todo territórios delimitados. A saúde da família, né, é assumida como uma estratégia prioritária de centralidade na família e direcionada à comunidade. Sim, ela é o centro, a família é o centro, uma vez que um indivíduo está doente, toda a família fica doente. Não esqueçam disso, tá? Quando eu falo que ela é direcionada à comunidade, eu digo que eu atuo em uma certa região, né, onde eu vejo ali fragilidades, tá? Atenção básica, né, dentro da política nacional de saúde, né, ela é um ponto referencial, ela é a porta de entrada do indivíduo ao sistema único de saúde. Então, isso tem alguns fundamentos. Por exemplo, ele segue o mesmo princípio do SUS, né? O acesso é universal, é contínuo, né, a serviços de saúde de qualidades e resolutivos. Foi o que eu tinha explicado antes, vou explicar novamente. O acesso é universal para todo mundo, independente se a pessoa tenha ou não, né, dinheiro, condições melhores, né, de pagar, por exemplo, um convênio, um plano privado. Não importa a classe social da pessoa, ela tem o direito igual a um outro, por exemplo, a um morador em situação de rua, tá? É contínuo por quê? Porque eu tenho que dar continuidade a serviços, né, de qualidade e resolutivos. Foi o exemplo que eu dei também. Não adianta você ter um exame de ultrassom e você não ter um serviço de referência para fazer esse ultrassom. Muitas pessoas acabam realizando ultrassom, né, do próprio bolso, pagando do próprio bolso porque não consegue fazer. A gente sabe, gente, e isso já foi comentado em outras aulas, e eu vou deixar isso bem claro. O SUS, ele tem aí 21 anos, ele tem 21 anos, ele é praticamente ainda um adolescente, né? O SUS ele tem aí diversos problemas, ele não é um serviço totalmente integral, ele era para ser um serviço muito bom, mas muito bom mesmo, pelo tanto que se acarrega de verba que ele recebe, tá? Mas a gente sabe que tem desvio de verba e esse desvio de verba faz falta à população, né? O SUS, embora ele seja esse serviço fragmentado, ele ainda é um serviço, né, que é exemplo em muitos lugares no mundo. Lembra que eu falei lá atrás, não existe em nenhum outro lugar no mundo o serviço, né, único de saúde, um sistema único de saúde. Em todos os lugares, né, tirando o Brasil, você paga, tá? A efetivação da integralidade em suas variações e dimensões, né, articulando. Então vamos lá. Eu tenho que ter os serviços integrais. Então, por exemplo, eu tenho que ter ações programáticas e de atendimento à demanda espontânea. Eu tenho que ter uma porta de entrada, por exemplo, para pessoas que procuram o serviço, tá? Eu tenho que ter ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação, né? E coordenando o cuidado na rede de serviços, eu também tenho. Por quê? Porque cada serviço ele vai atender um tipo de demanda de paciente. Então, por exemplo, eu tenho promoção, são aquelas ações que são voltadas à prevenção, né? A educação e saúde, tá? Eu tenho prevenção dos agravos, então são aquelas ações que, por exemplo, a pessoa é diabética, então eu vou fazer educação direcionada ao público diabético, direcionada ao público obeso, direcionada ao público hipertenso, tá? Tratamento, então eu vou tratar aquelas pessoas, reabilitação, então a pessoa ficou internada, vai para casa, ela precisa de cuidado, eu vou reabilitá-la, tá? Então,
cada rede aqui ela tem que se conversar, porque não adianta, eu tenho que ter serviços de contra-referência e de referência, tá? São duas coisas. Terceiro, né, o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a longitudinalidade. Né? Só palavra difícil. O que é isso? Desenvolvimento de relações de vínculo. Para eu poder atuar pelo programa Saúde da Família, eu tenho que fazer com que o agente comunitário, com que o enfermeiro, com que o médico, com que o técnico de enfermagem, com que o auxiliar de enfermagem, com que o odontologista, o técnico de saúde bucal, o psicólogo, seja lá quem for o profissional, ele seja aceito, tá? Pelo, né? Pela aquela comunidade e pela aquela família. Não adianta, gente. Eu já vi, quem recebe aí agente comunitário em casa, eu já vi gente fazer café, né, da tarde, por exemplo, para o agente comunitário. Ele convida a pessoa para entrar dentro de casa para conversar realmente. Tem pessoas que nem abrem o portão, ou tem pessoas que deixam de atender o agente comunitário, certo? Então, assim, o agente comunitário ele está fazendo lá o serviço. Vocês vão ver como o serviço dele é importante, tá? Valorização dos profissionais, né? Não, antes de chegar nisso, né? Então eu preciso restabelecer um vínculo, né? Entre profissional ou família, ou indivíduo ou comunidade, tá? Responsabilização das equipes. Cada equipe ela tem que ter responsabilidade em abranger uma certa área e tratar e lidar com os problemas daquela área de saúde, tá? Valorização dos profissionais. Aqui na estratégia Saúde da Família, né, Programa Saúde da Família, os profissionais, eles não ganham mal. Acho que o que mais ganha abaixo é o agente comunitário, porque ele não tem formação específica, tá? É um profissional que não tem formação específica. Mas os demais, eles acabam tendo formação, né, específicas e acabam não ganhando tão ruim, mas tem o trabalho aí, né, que é de formiguinha, é bater de porta em porta, tá? Mas quem faz com que a pessoa bata, né, por exemplo, que o enfermeiro vai na casa, o agente comunitário, ele é o prioritário, tá? Então eu tenho que ter a valorização desse profissional. Realização de avaliação e monitoramento sistemático dos resultados, sim, todo dia, todo santo dia, esses profissionais que atuam no programa Saúde da Família, que tem a estratégia Saúde da Família ligada à unidade básica de saúde, eles, no final do dia, gente, eles têm que entregar os resultados dele, tá? É como se fosse uma reunião. Eles começam o dia com uma reunião e eles terminam o dia com uma reunião. Isso daqui é extremamente burocrático. Muita gente reclama disso, mas é necessário, tá? Então, chega no final do dia, eles já vão saber o que eles vão fazer no dia seguinte, tá? E estímulo, né, à participação popular e o controle social. Muitas vezes as ações de saúde, ela vem, por exemplo, de uma observação do líder comunitário. Tem gente que nem sabe quem é o líder comunitário da comunidade dele, né? Fala assim, na onde eu moro não tem líder comunitário. Claro que tem. Toda comunidade tem um líder comunitário, mesmo que você não saiba. Aqui, na rua de casa, a gente tem, embora não tenha estratégia de saúde da família, tem um cara aqui que eu não gosto dele, mas vai fazer o quê? A maioria gosta, né? Mas ele faz as ações dele, ele faz movimento, ele faz, por exemplo, entretenimento, né? Ele consegue fazer, sei lá, desde shows até movimentos, por exemplo, de aferição de pressão na comunidade, controle do diabetes na comunidade. Ele traz realmente para a comunidade um benefício, né? No centro comunitário daquela comunidade. Todo mundo tem um centro de comunidade, centro comunitário aí perto de casa, né? Se não tiver, não vive em comunidade. Na década de 1990, né, vocês já estão careca de saber isso daqui, teve a implementação do SUS, né? O que é a implementação? O SUS ele foi sendo construído devagarzinho. Lembra que ele só entrou em vigor no ano de 2000, mas ele foi, né, desenhado e entrou na Constituição de 1989. Só que na década de 90 ele foi sendo, né, implementado, ele foi sendo regulamentado, ok? Então, ó, a implementação do SUS, regulamentada por meio das portarias ministeriais, né, que definiram os mecanismos para a descentralização da saúde. Então, eu não tinha mais os hospitais como referência, né?
para seguir a regra do SUS, para seguir lá o que foi elaborado pela Constituição Federal, eu tive que fragmentar a rede de assistência. Então, eu tenho agora serviços primários, secundários, né? Rede de atenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, postos de saúde, pronto atendimentos, né? UPAs no serviço primário. Eu tenho aí, né, ambulatórios de especialidades, né, ambulatórios de especialidades no nível secundário. Eu tenho hospitais gerais no nível terciário e no nível quaternário os hospitais de especialidades. Então, eu fragmentei. O programa estratégia, o programa Saúde da Família, gente, ele se insere na atenção básica, então ele vai no nível primário, tá? Então, ó, a norma operacional básica, né, do SUS, 991, 993 e 996. São normas operacionais básicas, tá? É o NOB. Para quem pretende fazer aí concurso para, né, para implantamento de estratégia de saúde da família, equipe de saúde da família, isso daqui você tem que ter de cor. 991, 993 e 996. Eu não vou abordar as três aqui porque elas são normas longas, tá? Mas se você pretende aí ir para atenção básica de saúde, é isso que você tem que fazer, tá? A atenção básica, né, ampliada pelas NOAs, que também são normativas, tá? Elas são normas operacionais de ação em saúde, elas ampliam as responsabilidades do município. Lembra que até, né, quando a gente faz aquele relato histórico da implementação da saúde, do contexto de saúde no Brasil, né, a gente viu que até, sei lá, 1980, né, pouco se fez pela saúde, né? Lembra? No Colônia não tinha saúde nenhuma. Já no Império se teve algumas ações de saúde com a implantação das escolas de medicina, porque a família real não podia ficar sem médico. Já na República a gente teve pouquíssimas ações de saúde que se limitavam a controle dos portos, a vacinação, né? Como que fala? A, o estabelecimento, né, da carteira de trabalho e do acesso à saúde apenas às pessoas que eram CLT, né, que tinha carteira assinada, aos 50% da população não era assistida. Então, os municípios, eles não tinham, por exemplo, hospitais públicos, né? As pessoas que precisavam de saúde, né, tinham que procurar as santas casas de misericórdias que eram filantrópicas, tá? Então, a responsabilização dos municípios impõe que os municípios eles tinham que construir hospitais, que eles tinham que construir unidades básicas de saúde, que eles tinham que construir, né, um monte de serviços de saúde que atendesse a população geral, tá? Essa responsabilidade municipal, ela também recaiu sobre algumas outras patologias. Então, por exemplo, eu tenho que criar serviços para o controle de tuberculose, porque 130 mil casos novos, né, é detectado todo ano e a gente tem 6 mil óbitos anual por tuberculose. Isso daqui é muito grande, gente, tá? Nós somos um país ainda onde se morre de tuberculose. Tuberculose tem cura, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Tuberculose tem cura. Eliminação da hanseníase. Hanseníase é a doença mais antiga do mundo, né? A hanseníase, ela é bíblica, ela tá lá na Bíblia. Deus curou, Deus não, Jesus curou o leproso, tá? Não esqueça disso. 4,88, né? A cada 10 mil, 4,88 pessoas, ela desenvolve, né? Deixa eu permitir aqui. Ela desenvolve hanseníase. Ah, mas professora, da onde que eu pego hanseníase, né? Hanseníase é uma doença bacteriana, né? Uma vez que você entra em contato prolongado com uma pessoa que tem, né, o bacilo de Hans, você vai pegar hanseníase. Porque a hanseníase, ela é por gotícula. Tem gente que fala assim, ah, é por contato. Contato prolongado, gente, demora muito. Então, geralmente, uma pessoa que é bacilo positiva, que tem a bactéria, ela falando com você, ela te passa hanseníase. Ai, mas eu não sabia disso. Eu uso máscara em tudo qualquer canto, né? Antes mesmo da pandemia, eu já usava máscara, tá bom? Controle da hipertensão arterial.
A nossa população, ela tá ficando cada vez mais hipertensa, mas por que disso, né? Hábitos de saúde. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não. Eu pensei que tivesse ouvido alguém. Hábitos de consumo alimentar. Cada vez mais você compra, né, alimentos não naturais. Gente, alimentos não naturais são aqueles que têm rótulo. Então, toda vez que você pega um alimento que tem rótulo, são alimentos processados, são alimentos industriais, né? Esses alimentos industriais, eles apresentam para ser mantidos conservados aí por muito, muito tempo, eles apresentam um monte de agentes químicos, ele apresenta gordura em excesso, eles apresentam sal em excesso. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir aqui novamente. O refrigerante tem muito mais sal do que açúcar, né? Às vezes a gente fala assim, quando a gente compara, né, os copos de açúcar, você fala, nossa, mas tem muito mais açúcar do que sal. Mas o açúcar que tem no refrigerante, talvez ele faça bem menos mal do que o sal que ele tem. O sal que o refrigerante tem, principalmente os refrigerantes diets, né? Eles são aí, daí você fala, ai, mas eu não consumo refrigerante diet. Não interessa, você consome refrigerante, você tá fazendo merda, tá? É, Tenta não pegar refrigerante. Ai, professora, mas eu tenho preguiça de fazer um suco de laranja. Poxa vida, você vai perder 5 minutos da sua vida. Ó, 5 minutos da sua vida para fazer um suco de laranja, né? Ah, mas a laranja, sei lá, ela é alterada. Não interessa, ela é um produto natural, tá? Então, assim, tudo que a gente come, gente, e eu falo por mim, a professora é obesa, eu tô aqui me matando para tentar emagrecer, né? Acaba refletindo na nossa saúde, né? Senão, quando você é jovem, né? Quando você começa a envelhecer, você passa dos 40, tudo começa a cobrar, a saúde começa a cobrar. E recuperar a saúde lá nos 40 é muito difícil. Tem gente, por exemplo, eu odeio caminhar, então eu tô, sei lá, fazendo bicicleta na minha casa, tá? Então a gente tem que começar a entender que a hipertensão arterial, ela é uma característica não só genética, mas também ambiental, né? Então, o que você come, se você é sedentário, se você tem sobrepeso e assim por diante. E isso daqui é um risco gigantesco, porque quem desenvolve hipertensão arterial corre um risco cardiovascular gigantesco de ter um AVC, é, de ter um infarto, né? Hoje você pode ver que tem pessoas cada vez mais novas infartando. Você fala assim, gente, a pessoa tinha 30 anos e infartou, mas vai ver lá atrás qual era a qualidade de vida que essa pessoa tinha, tá? Tem que tomar cuidado. Outra coisa que a gente não tinha, né? Controle da diabetes. Diabetes mellitus, gente, ela é comportamental em grande maioria, é o que você consome. Então, o município ele tem que fazer ações de conscientização da diabetes, né? A diabetes, ela é importantíssima, né? 7,6%, né, da população de 30 a 69 anos acaba desenvolvendo diabetes mellitus do tipo 2. E não é do tipo 1 que eu tô falando que é infantil, é do tipo 2. Diabetes mellitus vem do consumo de grande parte de carboidratos. Então, assim, a gente come muito carboidrato, farinha branca. Se você quer comer carboidrato, então vá para aquelas farinhas que são mais saudáveis, né? As farinhas que a gente fala que são super alimentos, farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de, sei lá, linhaça. Farinha de linhaça é horrível, mas, né? Tem várias farinhas aí que você pode consumir. Daí você fala, ai, mas custa caro. Gente, custa mais barato do que uma farinha branca, tá? Às vezes. Mas comecem a repensar naquilo que você está dando, principalmente para o seu filho, para quem tem filho aí, né? Os alimentos industrializados, salgadinhos, essas coisas não são boas. Coxinha, gente, salgadinhos, essas coisas assim que a gente vai comendo uma vez na vida humana ou morte, ela não vai te. Sai daqui, pernilongo. Ela não vai te matar, tá? Mas quando você faz disso um hábito, né? Isso acaba te prejudicando. É o que eu falo. Você comer pizza todo sábado à noite não tem problema, mas você comer pizza, né? Todos os dias à noite vai te causar aí um aumento do colesterol, entupimento das carótidas, não, dos vasos cardiovasculares, né? Então, das coronárias e veias e artérias coronárias, e você pode infartar. Isso quando não te der um diabetes. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Saúde da Isso aí. criança.
A saúde da criança, a gente chegou a ver, acho que na última aula, não lembro, mas a saúde da criança ela é fundamental, né, dentro do conceito de responsabilidades municipais, que vai desde a vacinação até a obesidade infantil. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que a saúde da criança ela é de responsabilidade do município. Teve um tempo atrás, eu não sei se a Mil ainda ela faz, mas ela fez uma campanha nacional. A Mil, uma instituição privada, tá? Ela fez aí uma campanha contra a obesidade infantil, onde as crianças elas não deveriam levar dinheiro para comprar, né, lanche na escola, e sim levar uma lancheira com alimentos saudáveis. Por quê? Os pais, né, eles acham muito mais fácil dar dinheiro para a criança comer na escola e não fazer uma marmita, tá? Uma marmitinha, uma lancheirinha para a criança comer, ok? Lembrando que danoninho também, gente, não faz bem, tá? Lembra, tudo que tiver rótulo não faz bem, tá? Saúde da mulher, a gente tem aí, né, vários contextos aí da saúde da mulher em relação a responsabilidades municipais, desde violência, pré-natal, período de puerpério, como que fala, meu Deus? Câncer de mama, câncer de útero, né? Então, assim, eu tenho um contexto, provavelmente a gente vai ver isso em algum momento ainda dessa disciplina, tá? Saúde bucal, a saúde bucal ela é importantíssima, muita gente não sabe, né? Que algumas doenças, por exemplo, até pneumonia, ela começa na saúde bucal, tá? É um incentivo específico. Hoje, eu não sei vocês aí, quem teve, quem não teve, pode me falar. Quando eu era pequena, né, a escola municipal ela tinha um consultório de dentista dentro da escola. É tanto que todas as obturações que eu tenho na minha boca foram com uma dentista que depois eu levei para a vida, que ela tinha um consultório, né, e eu acabei acompanhando com ela pro resto da minha vida. Daí ela morreu e agora eu acompanho com as filhas dela. A saúde bucal ela começa lá no jardim da infância, né? Quando você é criança, ela é estimulada a escovar os dentes. Os pais têm que estimular a escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, né? Passar o fio dental. Uma pessoa que tem uma saúde bucal precária, ela tem mais doença, né? Então, existe aí no município, por exemplo, aquelas ações, né, com carro que vai até a comunidade e que faz, por exemplo, né, tratamento bucal. Isso você já deve ter visto alguma vez na vida, ou seja, em campanha global, ou seja, né, em campanhas de saúde, onde eu agendo uma consulta com dentista, né, comunitário. A estratégia de saúde da família, ela tem odonto, né, por exemplo, ela tem odontologista em alguns postos de saúde, onde você consegue fazer o tratamento, até canal você consegue fazer, tá? Ai, professora, mas eu já tentei passar e não consigo. Não são todo mundo, gente. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Tô deixando isso bem claro. Nem todas as pessoas conseguem, tá? Isso daqui vai, quanto mais necessidade tiver a família, é onde eles vão agir, ok? Mas é de responsabilidade do município prover esses tipos de serviços, tá? Antecedentes do Programa Saúde da Família no Brasil. Então, antes de entrar o Programa Saúde da Família no Brasil, né, a gente teve aí algumas, como que fala? Algumas iniciativas de promoção à saúde, né? Então, na atenção primária do Brasil, né, né, 1920, né, lembra disso? Primeiros centros de saúde voltados ao controle de doenças, né, selecionadas, né, sanitarismo, campanhas, principalmente no Rio de Janeiro. Lembra da campanha da varíola, né, da febre amarela. Eu não sei se vocês viram na TV, gente, esses dias, foi ontem ou anteontem, que mostrou que 3 pessoas morreram de febre amarela no Brasil. Alguém chegou a ver? Não. Não? E isso preocupou os órgãos de saúde, porque eu não lembro se foi em Manaus, eu sei que um caso foi na Bahia. Eu não lembro os outros 2 casos, ou foram 5, eu não lembro quantos casos foi, mas assim, a gente pensa muito, por exemplo, agora na vacina do Covid, mas tem gente que não tomou a vacina da febre amarela, tem gente que não quer tomar a vacina da gripe, e é importante você se imunizar, tá? Então, ó, no Rio de Janeiro a gente teve os primeiros centros de saúde, controle portuário, né? A gente teve aí as campanhas de vacina contra a varíola, contra a febre amarela.
Então, pessoas eram, né, tinham esse controle, essa preocupação com o controle de doenças. Já nos anos, né, de 1940, se instaurou aqui os serviços especiais de saúde pública, né, que são serviços da atenção primária à saúde, que articulavam prevenção e tratamento de doenças infecciosas e carenciais. Lembrando que esses serviços aqui não abrangia toda a população, né? Já nos anos de 1960, né, a Secretaria Estadual de Saúde criou centros de saúde, programas de saúde pública, especialmente, né, focados em grupo materno-infantil. Então, quem tinha, né, esse tipo de assistência era gestantes e crianças. Em 1970, houve a expansão, né, desses serviços. Região Nordeste, que foi o PIAS, e o aumento importante das unidades básicas de saúde e a medicina previdenciária ambulatorial especializada. Então, a medicina previdenciária estava ligada à previdência, né, ambulatorial especializada de especialidades, tá? A gente vai chegar a ver isso daqui. Em 1980, houve as ações integradas de saúde, né, a implantação do SUS com a descentralização e responsabilização dos estados, né, dos governos municipais também. No final da década de 1980, início da experiência dos agentes comunitários, né, de saúde. Em 1987, o Ceará parte, né, do Programa de Emergência Combate à Seca e redução da mortalidade infantil. Eu vou explicar isso já já, peraí. Em 1991, né, a criação oficial do Programa de Agentes Comunitários, que é o PACS, que está presente até hoje pelo Ministério da Saúde, e ele se inseriu na atenção primária em saúde seletiva. Vamos só explicar uma coisa, que talvez vai confundir a cabeça de vocês aí no futuro. O Programa Saúde da Família, o início dele, gente, foi na década de 70, tá? 75, 78, por aí, eu não lembro a data exata, mas está aqui em algum slide. Por quê? Ele foi primeiro um programa piloto. Onde que ele foi inserido? No Ceará, em Pernambuco, né? Nas cidades do Nordeste, né? Estados nordestinos, perdão. Por que ele foi feito lá? Porque lá a gente tinha a maior taxa de mortalidade de desnutrição infantil. E esse, né, programa Saúde da Família, ele começou com os agentes comunitários batendo de porta em porta. Eles conseguiram reverter uma situação em 10 anos de serviço, e eles conseguiram diminuir o índice de mortalidade infantil no Brasil. Antigamente, gente, as crianças morriam antes de fazer 5 anos de desnutrição, e desnutrição mata, tá? Eles implantaram uma coisa que muita gente não faz, por exemplo, como eram estados extremamente pobres e a saúde naqueles contextos, né, era assim limitada, os agentes de saúde, né, os agentes comunitários, eles eram treinados, por exemplo, a fazer as pessoas reaproveitarem aquilo que era lixo, os alimentos que iam para o lixo. Então, por exemplo, casca de ovo, né, que era triturada, seca, né, era seca no fogão, triturada e misturada ao alimento para, por exemplo, ser suplemento de cálcio, né? Alguns outros alimentos, a casca da banana. Quem nunca comeu bife da casca da banana? Alguém já comeu aqui bife da casca da banana? Não. Sério? Não. Gente, é uma delícia. Tem gente que fala assim, ai, mas bife de casca de banana é horrível. Não, bife da casca da banana é uma delícia. É uma delícia. Você pega a casca da banana, só tira aquela massinha que fica lá na banana para não ficar com gosto doce, tempera como se for um bife, empana e frita. É muito gostoso, de verdade. Depois dá uma olhada lá na receita no YouTube. Se vocês não gostarem, né, tem até uma planta chamada peixinho. É que, assim, eu sou vegana, tá, gente? Então, na verdade, eu ainda não sou vegana, eu sou vegetariana. Mas quem já comeu peixinho, jura por Deus que aquilo é peixe. E é uma planta, é verde o negócio, né? Você fala, meu, isso daqui é peixe. Existe uma planta que você pega lá, uma folha mais ou menos assim, que você empana também e frita como se fosse peixe. É muito gostoso, tá? Carne de jaca. Alguém já comeu carne de jaca? Coxinha de carne de jaca? Não.
Cara, coxinha de carne de jaca verde foi Não. implantada pelos agentes comunitários de saúde. Isso aonde? Na década de 1975, onde se tinha muita jaca nessas regiões, né? Eles pegavam a jaca verde, cozinhavam, desfiavam, porque ela lembra muito carne de frango. Ela é uma carne que não tem sabor. No mercado, se um dia vocês verem, compre para experimentar. Vá com a mente aberta, porque o negócio é muito bom. Depois vocês vão querer comprar mais, vocês não vão querer. Não faz falta, gente, tá? Então, assim, eles usavam aquilo que tinha muito na região, né? Cacto, essas coisas, para poder fazer a nutrição infantil. E eles conseguiram, naquela época, né? Fazer, por exemplo, né, com que se diminuísse, né, o estado de mortalidade infantil no Brasil. O agente comunitário deu tão certo, né, que em 1991 se instaurou realmente no Brasil o programa de agente comunitário a todo o nível de território nacional, ok? Então, ó, muita coisa foi feita, né? Então, ó, programa de saúde da família ainda, né? Deixa eu colocar aqui. Início da década de 1994, esses dois aqui são a mesma coisa, tá? Do outro. A implantação inicial de mais um programa voltado à extensão à cobertura assistencial, né? Características da seletividade nos serviços ofertados e focalização ao priorizar populações em situação de maior risco. Então, ó, é o que eu falo para vocês, que eu falei lá atrás e vou repetir. A estratégia saúde da família, gente, que é operacionada, né, pelo Programa Saúde da Família, ela não vai bater em todas as portas, tá? Como eu falei para vocês, eu nunca vi um agente comunitário batendo na porta de casa. Ele só vai agir nas regiões onde eu tenho maior índice de risco, tá? Então eu vou agir, eu vou ser implantado lá, ok? Desde 1998, né, a estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde, visando reorientar o modelo assistencial e imprimir, né, uma nova dinâmica de organização de serviços e ações de saúde. Gradualmente ganhou importância na política nacional, obviamente, tá? Por quê? Porque ela conseguiu expandir, né, as unidades de saúde da família em todo o território nacional, tá? Aonde eu não tenho unidade de estratégia de saúde da família, eu tenho agente comunitário. Vou deixar isso bem claro. Então, ó, em 1994 ocorre, né, a criação do Programa Saúde da Família, o PSF, né, primeiro documento oficial do Programa Saúde da Família dentro de casa. Então, ó, ele já fala para você, eu insiro, né, os profissionais de saúde dentro do conceito família, né? Aquelas pessoas que vão ser assistidas. A criação de procedimentos, né, vinculados do Programa Saúde da Família e ao PACS na tabela CIA-SUS, tá? Em 1996, né, estabelece aqui a norma operacional básica de 96, que define um novo modelo de financiamento para atenção básica à saúde, com vista na sustentabilidade financeira desses níveis de atenção. O que isso daqui quer dizer? Que o município, né, ele começa a ter responsabilidade maior em financiar, né, e sustentar esses programas, tá? E em 1997, a implantação dos polos de capacitação profissional e de agente de saúde, formação e educação permanente, né, de recursos humanos para a saúde da família. Nem todas as pessoas podem, né? Você acabou de se formar, quer atuar na estratégia de saúde da família. Você tem que ter formação específica para isso. Então, você vai passar por um treinamento. Se você for auxiliar ou técnico, se você for enfermeiro, você tem que ter formação específica em saúde pública, tá? Segundo o documento oficial, o Programa Saúde da Família é uma estratégia para reorientar o modelo assistencial. Então, eu reoriento a saúde, eu consigo tirar quase 60% da população, né, do serviço terciário, dos hospitais gerais. Então, eu assisto essa pessoa pelos postos de saúde, tá? Então, ó, dirigido aos gestores e trabalhadores do SUS e instituição de ensino. Vocês vão ver em algum contexto dessa disciplina
que a educação profissional, ela foi direcionada ao SUS, né, para atender as demandas do SUS. Então, hoje, quando eu formo um profissional, eu oriento ele dentro da saúde básica, né, então da atenção básica. Por quê? Porque eu preciso que ele entenda que ele tem que trabalhar dentro do contexto. Lembra que eu falei para vocês, não importa se o hospital é público ou privado, ele vai, né, ele tem que trabalhar dentro dos pilares do SUS, né? Integralidade, né? Equidade e assim por diante, tá? Ele tem que seguir, né? Os pilares do SUS, porque senão ele não é um hospital, né? Em confluência ao que demanda lá a Constituição Federal, ok? O programa Saúde da Família, né, os princípios dele é pautado principalmente na integralidade, né, caráter substitutivo dos modelos assistenciais de atenção primária à saúde no país, que praticamente não existia, tá? Pública de atendimento à demanda espontânea. Então, o conceito do SUS que é mais praticado dentro do programa Saúde da Família é a integralidade. Então, eu tenho a intersetorialidade, né, que é um trabalho intersetorial, quer dizer, os setores se comunicam, né, integrando projetos sociais, setores de afins, né, voltado para a promoção da saúde. Então, vamos lá. O município quer fazer uma campanha de saúde, mas ele não tem um local, então ele escolhe uma escola. Então eu estou interagindo. Ah, mas a escola, ela não tem esse recurso total. Eu preciso fazer com que a escola ela seja vista na comunidade. Comunica os agentes comunitários e o líder comunitário para promover o evento. É intersetorial, gente. Então, assim, todo mundo se comunica, é todo mundo junto, tá? Territorialização, né? A descrição, né, da clientela. Então, eu tenho aí uma clientela que é público-alvo, equipe multiprofissional, é uma demanda estruturada, a gente vai ver isso daqui a pouco. Responsabilização e vínculo, né? Participação na dinâmica social, então eu não mudo a dinâmica social, eu participo, eu me insiro nela, eu não posso mudar, tá? Das famílias assistidas e da comunidade e participação social. Participação da comunidade, que também está previsto no princípios lá do SUS, né? No planejamento, execução e avaliações das ações. Não adianta, gente, eu ir, por exemplo, num bairro onde eu não tenho, por exemplo, o mínimo de condições sanitárias de saúde, né, e falar que a pessoa tem que lavar a mão todo dia. Isso vocês viram, por exemplo, no começo da pandemia, que o pessoal falava assim: ah, você quando chegar em casa você tem que tomar banho. A maioria das regiões da periferia não tinha água de noite, né? Quando o profissional ele chegava em casa, a pessoa chegava em casa e não tinha água para tomar banho, né? Isso era triste. Por quê? Porque eu tô vendo que aí não bate, não conflui a ideia. Eu mando você fazer uma coisa, né? Oriento você a fazer uma coisa, mas a sua realidade não permite, tá? Então, a participação da comunidade no planejamento, execução e avaliações das ações, ela é importante. Por quê? Porque não adianta eu tentar implantar uma coisa onde a comunidade ela não vai conseguir realizar, tá? A saúde da família, né? Então ela pretende implantar, resumindo, né? Ela pretende implantar um novo modelo assistencial e foi isso que ela está tentando fazer até hoje, tá? Ela tem aí formas de organização das relações entre os sujeitos profissionais de saúde e o usuário, né, mediadas por tecnologias utilizadas no processo de trabalho e em saúde, cujo objetivo é intervir sobre problemas e necessidades de saúde individuais e coletivas. Lembrando que a estratégia saúde da família, né, ou a saúde da família, o programa Saúde da Família, ela usa de tecnologia simples. Primeiro, a primeira tecnologia que ela usa é educação e saúde, tá? A segunda é utilização dos recursos, ok? Ela veio como caráter substitutivo à atenção básica, então a gente agora está falando, né, de atenção primária à saúde, né? Ela é, né, atenção básica tradicional, organizada por programas ou simples atendimento à demanda espontânea. Então, quando eu implanto o programa Saúde da Família, eu não tenho mais aquela demanda espontânea dos serviços. Eu não é a pessoa que vai ao serviço, é o serviço que vai à pessoa, tá? A demanda estruturada, prioridades para grupos de risco. Sim, quem vê isso? Agente comunitário. Quem intervém? Nós,
tá? Então, a demanda estruturada é assim: o agente comunitário ele vai passar em 100 casas, mas ele vai ver quem realmente precisa, por exemplo, de um médico, um clínico médico, quem precisa de uma ginecologista, quem precisa, por exemplo, né, de um dentista, e ele vai te agendar. Ele te agenda, ele não pede para você ir no serviço, né? Ele vai te agendar a data, ele fala, ó, em tal data você vai passar lá no médico, tá? Eles fazem isso. O programa Saúde da Família em si, né? Ele é considerado, né? Ele é operacionado, né? Pela Unidade de Saúde da Família, que é ligada, né, à Unidade Básica de Saúde do bairro, né? Ela tem que ser a porta de entrada referencial ao sistema local, tá? Então, os usuários que são assistidos pelo programa Saúde da Família, eles têm que ser inseridos, né, ao sistema de saúde por esse programa. Ele é considerado o primeiro nível de atenção, né, integração a redes de serviços mais complexos. Então, eu entro pelo programa Saúde da Família, mas se eu precisar de um serviço quaternário, eu vou ser encaminhado. Aqui a gente entra numa briga gigantesca, ó. Recomenda-se que cada equipe fique com, né, fica responsável por 600 até 1.000 famílias, tá? Então, daria aí de 2.400 até no máximo 4.000 habitantes. Uma média de 3.000 famílias tem que ser assistidas, pessoas, não famílias, tá? 1.000 famílias por mês e até 3.000 pessoas por mês, tá? Não é isso que acontece. A gente sabe que quem aí trabalha no programa Saúde da Família e faz parte da unidade de saúde da família acaba agregando aí a quase 6.000 famílias, né? 6.000 habitantes por mês. Ele trabalha praticamente o dobro, gente. Ele tem que dar resultado. O negócio às vezes não é tão fácil quanto parece, tá? A estratégia saúde da família deve, né? Então, quais são as finalidades, o objetivo dela? Conhecer as famílias em seu território de abrangência, né? Identificar os programas de saúde e a situação de risco existente na comunidade. Por isso que o agente comunitário ele tem que pertencer à comunidade. Vocês vão ver que raramente um agente comunitário ele não é daquela região, tá? O agente comunitário, ele sempre é capturado daquela região. Por quê? Porque ele mora lá, tá? Ele sabe quais são os problemas, ele sabe quais são as pessoas que estão em risco. Elaborar a programação de atividades para enfrentar os determinantes do processo saúde e doença. Desenvolver ações educativas e intersetoriais, né, relacionadas com problemas de saúde identificados e prestar assistência integral às famílias sobre a responsabilidade do âmbito da atenção básica. O que é o programa em si, para quem não entendeu, né? A estratégia saúde da família, ela busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir, né, nos fatores que colocam as pessoas em risco, ok? Então, ela atua, por exemplo, em coisas básicas, como, por exemplo, sedentarismo, né, a alimentação, a desnutrição, pessoas tabagistas, pessoas que fazem uso de álcool, de drogas e assim por diante. Então, ela tem como articular e tentar reverter essa situação, tá? Porque ela está inserida dentro da comunidade. Ela tem aí um foco na atenção integral, né? Equânime, né? E contínua. A estratégia de saúde da família, né? Ela fortalece a porta de entrada do usuário ao Sistema Único de Saúde. Então, ela é a minha base da base antes de entrar realmente lá no sistema. Eu sou assistido pelo programa. Por que atuar, né, pela estratégia saúde da família? Vamos tentar lembrar no seguinte. O programa em si, ele atua, né, em conformidade com os princípios do SUS. Então, foi o que eu falei para você. Universalidade, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização e participação popular. Ele atua nisso, né? Ele é um sistema universal? Sim. Mas ele abrange todo mundo? Não, só as pessoas em situação de risco, tá? Integralidade, ele é um sistema integral? Sim. Ele é um sistema para todos? Sim.
tá? Ah, mas se não tem ninguém na situação de risco naquela região, ele ainda vai abranger, né, aquela região, tá? Ele é descentralizado, sim. Por quê? Porque ele tem a ação dele parcial a outros serviços, mas se ele precisar de um outro serviço para complementar a ação dele, ele vai ter, tá? Ele é hierarquizado, né? Sim, porque eu tenho aí, né, chefias e cargos, tá? E ele permite a participação popular. A estratégia de saúde da família, ela tem como, né, objetivo principal resolver até 85% dos problemas de saúde de uma população, né? E ela incorpora aí ações programáticas e lida com ações intersetoriais, então educação, saneamento básico, meio ambiente, entre outras ações promovendo aí a qualidade de vida. Só uma curiosidade, né? O programa da Estratégia de Saúde da Família, que foi implantado pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil em 1994, ele segue os modelos internacionais, ó, de países de primeiro mundo, tá? E não de primeiro mundo também. A Inglaterra tem Estratégia de Saúde da Família, o Canadá tem Estratégia de Saúde da Família e Cuba, né, ela tem aí a Estratégia de Saúde da Família. Para quem não sabe, Cuba, gente, ela é uma das maiores potências em medicina do mundo, tá? O médico cubano, ele estuda muito, embora a gente não dê valor, e vou deixar bem claro, tá? O médico cubano estuda muito, mas o médico brasileiro, ele é o melhor do mundo, tá? É tanto que quando eu trabalhava no Pedreira, né, no Hospital Geral de Pedreira, não vou esquecer disso até hoje, não esqueci até hoje, que a gente recebia médicos, né, estrangeiros para aprender a lidar. Olha que loucura. Vocês vão falar assim, eu não acredito nisso. Por exemplo, vinha médicos israelenses, vinha médicos, né, libaneses, vinham médicos, por exemplo, de áreas de conflitos de guerra, né, que você fala assim, mas não morre gente lá, né, para eles treinarem, para eles verem como que funciona. Aqueles médicos, eles vinham para o Brasil para atender, para aprender a atender um paciente que estava baleado, um paciente, por exemplo, extremamente grave. E eles ficavam aqui durante os 6 meses para aprender a lidar com essa situação, para depois voltar para o país deles, para poder lidar, né, atender realmente pacientes de guerra, tá? Então, a nossa medicina, ela é a melhor do mundo, por incrível que pareça, tá bom? O médico que você fala é uma porcaria, né? Talvez ele não seja tão estudioso, mas, né, a nossa medicina é a melhor do mundo, né? O médico brasileiro, eu acho isso até engraçado. Quando uma criança está com verme, o médico brasileiro, ele olha para a criança e fala, isso é verme, né? E dá um remédio, a criança sara. O médico americano não, ele vai pedir exame, aí ele vai ver que o exame não deu, ele vai pedir mais outro exame, né? Até ele chegar num bicho que ele acha que é uma das piores coisas do mundo, tá? Uma lombriga. Então, assim, lombriga pra gente é nada, né? Piolho pra gente é nada. Então, a gente tem aqui muitas parasitoses comum à população, né? Que a gente sabe como tratar, ok? A evolução da cobertura, né, das equipes de saúde da família implantadas no Brasil. Então, na década aqui de 1970, né, 74, 78 por aí, a gente praticamente, né, os azuis, gente, deixa eu pôr esse negócio aqui para cima. Ai, por que não tá aparecendo aqui? Deixa eu tirar dessa tela. Deixa eu ver aqui. Porque senão ele não vai aparecer. Ó, o azul mais escuro, né, é a área de cobertura total. Percebam que, né, no início da implantação dos agentes comunitários, só as regiões realmente assim, ó, muito afastadas, né, recebiam, né, os agentes comunitários ou uma unidade, né, não vou falar que é a estratégia de saúde da família, mas tinha o programa saúde da família, tá? Ao longo dos anos, ó, a cobertura foi aumentando. Esse daqui, se eu não me engano, é de 2010, tá? Em 2010 a gente já tinha uma cobertura praticamente, né, inteira aqui da estratégia de saúde da família. Só que percebam que o estado de São Paulo, que fica aqui, ó, né, embora tivesse que ter, né, muito mais equipes, né, de saúde da família, ele não tinha,
tá? Ele tinha uma cobertura somente de 25 a 50% da população. Isso daqui é importante a gente também relatar. Por quê? Porque o estado de São Paulo, ele não é visto como um estado em deficiência de saúde. Nós somos um estado extremamente rico. Olha só que loucura, né? O estado, o governo, né? Ele entende que o estado de São Paulo, ele é o estado, na verdade, a gente é o terceiro estado mais rico do país, tá? Os estados do SUS, eles são mais ricos. Então, o estado do Paraná, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para quem não sabe, são 3 estados, não são cidades, pelo amor de Deus, né? É, eles são os estados mais ricos do país, né? Entretanto, né, São Paulo é o terceiro, tá? Eles não viam o estado de São Paulo como prioritário nas ações. Por quê? Porque a gente tinha muito hospital, a gente tinha muito médico, a gente tinha muita unidade básica de saúde, mas essa realidade, ela mudou ao longo dos anos, né? E a gente viu que as periferias de São Paulo, elas precisavam ser atendidas em si, tá? Deixa eu colocar aqui. Composição, então, da estratégia de saúde da família. Quem tem que compor a estratégia de saúde da família? Vamos lá. A estratégia da saúde da família, ela é composta por equipes multiprofissionais, né, que possuem aí, no mínimo, a equipe que opera, né, na unidade de saúde da família, que é ligada à estratégia de saúde da família, que faz parte do programa Saúde da Família, né, tem que operacionar no mínimo com um médico generalista ou um médico especialista, né, em saúde da família. Aqui, ó, talvez seja a única especialidade que não seja mais exigida que tenha que ter formação especialista em saúde da família, tá? Então, o médico, ele pode ser generalista, ele pode ser especialista em saúde, estratégia em saúde da família, ou um médico família, né, e comunidade, médico de família e comunidade, tá? O enfermeiro hoje, se exige que ele tenha, né, formação, isso daqui eu peguei, mas enfermeiro generalista ou especialista é porque não mudou ainda lá nas bases da estratégia de saúde da família, mas o enfermeiro hoje ele tem que ter formação sim, né, voltada à saúde da família, tem que ter aí no mínimo, né, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários, tá? Eu preciso desses agentes comunitários aqui, ok? Também são disponíveis, né? Estão disponíveis lá na unidade básica de saúde. Não quer dizer, né, que isso impeça, por exemplo, de um idoso que precisa de um dentista, do dentista e fazer o tratamento em casa desse idoso, tá? Então, ó, eu tenho também cirurgião dentista, né, generalista ou especialista em saúde da família e um técnico de saúde bucal, tá? Cada agente comunitário, vou deixar isso bem claro, cada agente comunitário tem que cobrir no máximo 750 pessoas. É a nossa realidade? Não. Cada agente comunitário acaba aí, né, cobrindo muito mais, às vezes o dobro disso de pessoas. Por quê? Porque falta agente comunitário, tá? Por incrível que pareça. Devendo cada equipe apresentar no mínimo 12 agentes comunitários, tá? Cada equipe da estratégia saúde da família deve ser responsável por no máximo 4.000 pessoas de uma determinada área. É o que acontece? Não, né? Cada equipe aí se responsabiliza por cerca de 6.000 pessoas. Por quê? Porque não se tem, né, profissionais suficientes. O que tá, gente, escrito no papel nem sempre é o que se vivencia na realidade, tá bom? Esses profissionais aqui, eles trabalham muito, não é um serviço fácil, muitas vezes bater de porta em porta não é fácil, tá? Atividades básicas de uma equipe, né? Então, a equipe composta por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários, ela tem aí as suas atividades básicas. Então, quais são, né? Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta, né? Executar de acordo com a qualificação de cada profissional. Então, médico vai avaliar e vai medicar, enfermeiro vai educar e vai assistencializar.
os profissionais de enfermagem vão ajudar o enfermeiro, os agentes comunitários vão bater na porta em porta, perguntar como está a sua saúde, se você precisa de algum médico, se você precisa de alguma coisa, tá? Considerando os ciclos de vida. Então, cada faixa etária tem a sua necessidade. Então, o cara do agente comunitário, ele vai bater na sua porta e vai falar assim: quantas crianças tem em casa? Qual que é a idade dessas crianças? Né? Você tem idoso? Ah, você está grávida? Né? Ah, você precisa, por exemplo, de um oculista, né? De um oftalmologista? E assim por diante, tá? Prestar assistência integral, né? Respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, não importa. A estratégia de saúde da família, ela vai bater na sua porta se você tiver a equipe, tá? Ela vai bater na sua porta se você tiver sadio ou não, tá? Visando promover a saúde por meio da educação sanitária. Então, o maior foco deles é educativo. As atividades básicas de uma equipe, né? Promover, então, ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto de problemas. Às vezes, gente, quem acaba financiando uma ação em saúde não é o Estado ou o município, né? É, por exemplo, uma empresa privada, tá? Que, sei lá, fornece cesta básica, que, sei lá, fornece roupa, né? E a gente acaba vendo isso. Então, são ações que são ligadas a esse tipo de serviço. Garantir a continuidade do tratamento pela adequada referência do caso. Então, eu preciso de serviços de referência e contra-referência, né? Discutir de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, né? Os conceitos de cidadania. Me diz aí, o que é um cidadão? Né? O que é direito seu? O que é dever seu? Isso é cidadania. Né? É respeitar o outro, é não fazer com o outro aquilo que você não gostaria. Comecem a entender isso que vocês vão longe, tá? Cidadania vai longe, gente. É um conceito amplo de discussão. Juro que tá terminando os slides, ok? Vocês não aguentam mais falar de estratégia de saúde da família. Então, ó, né? Cadê aqui? Garantir a continuidade. Cadê? Promover as ações então intersetoriais e parcerias, né, com organizações formais e informais existentes na comunidade para enfrentamento do conjunto de problemas, né? Eu parei aqui, na verdade, né? Mas eu vou ler o segundo novamente. Garantir a continuidade de tratamento pela adequada referência do caso, né? Discutir de forma permanente junto à equipe e à comunidade o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e bases legais que o legitimam, né? Incentivar a formação ou a participação ativa dos conselhos locais, né? De saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Conselhos locais geralmente são aqueles conselhos inseridos na comunidade, tá? De saúde, onde eu tenho a participação, por exemplo, da comunidade em si, né? Eu tenho participação do líder comunitário junto aos conselhos municipais de saúde. Já falei isso daqui uma vez, vou repetir. Todo mês, né, ou a cada 6 meses, lá na subsecretaria do município de vocês, da cidade de vocês, existe uma reunião, né, onde você tem voz ativa e você pode falar aquilo que você acha que deve ser feito, tá? As melhores ideias, elas são implantadas pelo município. Então, ó, atividades desenvolvidas pelo enfermeiro. Tem atividades administrativas, educativas e assistenciais. Então, vamos entender primeiro, né? O que o enfermeiro faz no programa Saúde da Família? Ele faz, né, administrativamente, ele controla o ponto, né, da enfermagem. Então, todos os profissionais que trabalham com ele vai controlar o ponto. Gerenciamento da unidade. Então, quando ele chega, você chega lá numa unidade da Estratégia de Saúde da Família, né, num posto, por exemplo, uma unidade básica que tem enfermeiro, ele está lá atuante. Gestão da equipe, né? Supervisão, os agentes comunitários, eles são supervisionados pelo enfermeiro, tá? Planejamento e organização da unidade, então o fluxo da unidade, quem faz o que é feito pelo enfermeiro, e participação no Conselho Comunitário de Saúde, ele também faz isso, tá? Já as educativas, o que o enfermeiro faz?
instrutora, né? Ele educa e supervisioniza, né? Faz a supervisão dos agentes comunitários, ele capacita, faz treinamento com o pessoal da enfermagem, ele faz orientação aos grupos, né? Então, eu tenho lá na unidade básica de saúde, por exemplo, reunião mensal de grupos de hipertensos, obesos, idosos e assim por diante, tá? Participação no Conselho Municipal de Saúde, visitas domiciliares, isso daqui o enfermeiro faz, ele sai da unidade básica de saúde quando o paciente não consegue ir, ele vai até o domicílio, tá? E divulgação e acompanhamento dos programas de saúde pública, a gente vai ver esses programas aqui no final. Assistenciais, o enfermeiro também faz, né? Como assistencialismo, né? Assistência básica de vigilância e epidemiologia sanitária. Então, se eu tenho um caso de meningite, o enfermeiro vai lá investigar e faz o acompanhamento, tá? Não só meningite, tuberculose, hanseníase, qualquer doença infecto-contagiosa, tá? Pré-natal e puerpério é feito na atenção básica da saúde pelo enfermeiro, né? Imunização, campanhas de saúde, crescimento e desenvolvimento infantil é feito pela consulta de puericultura, tá? Então, quando você vai levar lá, depois que você tem o bebê, você leva lá no hospital, vai passar com o médico e com o enfermeiro na consulta, onde ele vai ser pesado, medido, orientado e assim por diante. A mãe, né? A criança vai ter as suas medidas antropométricas, né? Mensuradas na consulta, tá? Incentivo ao aleitamento materno até os 6 meses de vida, prevenção do câncer de útero e do câncer de mama, né? E planejamento familiar. Então, ele faz essas ações aqui, tá? Já os técnicos e auxiliares de enfermagem, estamos falando da ação de vocês. Então, agora começa a prestar atenção. Ó, o auxiliar, né? Ele auxilia, o técnico, ele auxilia na orientação sobre alimentação de hipertensos, obesos, diabéticos. Quem educa a população nesse sentido é vocês, tá, gente? Então, assim, olha, senhor, né? Chega e fala para mim, fala assim, Dona Silvia, a senhora tá gorda, né? A senhora não pode mais comer o que a senhora come, né? Não vai chegar em mim e falar que eu tô gorda, fala que eu tô com sobrepeso, porque senão eu vou colocar isso como discriminação. Cuidado como você, né, abrange uma pessoa. Embora eu sei que eu tô gorda, né, que eu tô quase do tamanho do planeta de Júpiter. Não, Júpiter é pequeno, Mercúrio. Mercúrio é grande, eu não lembro qual que é. Eu tô do tamanho do Sol, gente, né? Então, provavelmente não me chame de Sol, tá? Então, já sabe. Então, ó, hipertensos, obesos. Exagero. Minha filha, eu sou uma estrela maior aqui, você não tá entendendo. Que exagero, Não, é professor. verdade. Tô gorda pra caramba. Tem que me. Ai, gente, como é difícil emagrecer. Olha, eu vou a favor dos obesos. A cabeça de uma pessoa obesa é totalmente diferente. Como perder peso sem fazer cirurgia bariátrica? É um milagre, né? E Jesus Isso eu Cristo não vai sabia. operar um milagre em mim. Não sei como, mas ele vai, né? Fechando minha boca? Provavelmente. Então, ó, eu faço a orientação da alimentação de hipertensos. Então, se você tiver que orientar um hipertenso, o que você vai falar para ele? Vamos lá. Qual que é a sua Cuidado orientação com para um paciente hipertenso? Essa eu quero ver. Diz para não mim. consumir, não Consumo consumir de coisa sal. industrializada, não consumir muito sal, O que mais? Isso. ter uma Não, alimentação bastante balanceada, né? Não leia, Jennifer. Vai, fala. Não tô lendo, não, é que eu tava vendo outra coisa. É assim, é ter uma alimentação balanceada, né? Não consumir excesso de sal, porque o sal, pelo que eu vi, ele tem que ser consumido de acordo com uma tampinha de caneta, né? Eu acho que é 0, não sei quantos miligramas. Aham. E não consumir muitos alimentos industrializados. Por quê? Muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não como muito sal. Mas o sal não só vem, a hipertensão ela só não vem do sal, ela vem de vários tipos de alimento, né? Mas, dona Jennifer, eu posso comer, por exemplo, minha picanha? Sim, mas não com excesso de sal, né? Mas a picanha não tem gordura? Sim, mas aí no caso você vai pegar uma carne mais magra, né? Ah, tá. E refrigerante eu posso beber? Não. não.
E em relação ao remédio, eu posso tomar um dia sim, dia não? Porque tem paciente que é Não, hipertenso e toma dia sim, dia não, viu, gente? Por incrível que pareça, não sei o que aparece o que tem na cabeça desse indivíduo. Ele acredita que se ele tomar um dia sim, um dia não, o remédio vai funcionar. Eu posso tomar um dia sim, um dia não? não. E qual que é o Você tem que melhor tomar horário para tomar corretamente, né? remédio, dona Jennifer? O horário? Aham. Não, no caso aí, eu não sei o horário, né? De manhã. A Você vai. Júlia já respondeu. Que horário, Júlia? De manhã? De manhã. Mas se eu tomar, por exemplo, um diurético, eu posso tomar à noite? Não, de Pode. manhã. Mas peraí, dona Pode? Jennifer, só. Eu quero que a Júlia agora. Jennifer, esquece, porque agora vocês vão pensar como agente comunitário, como técnico de enfermagem, tá? Então eu quero que vocês pensem, na verdade, Jesus quando eu tô amado. dando orientação, o agente comunitário ele já, né, informou, mas você agora tá educando. Então vamos lá. Júlia, vou te fazer uma pergunta assim, porque eu sou totalmente leiga. Se eu tomar, por exemplo, eu trabalho, se eu tomar diurético, o que vai acontecer comigo? Você vai urinar mais, vai Então, mas se eu tomar à noite, o que vai produzir. acontecer comigo também? Você vai acordar mais vezes para poder ir ao Exatamente, banheiro? Elisângela. A Elisângela respondeu. Eu vou acordar. É porque eu tomo, E entendeu? aí? Exatamente. Se você toma É porque eu diurético, o que tomo. acontece? Eu passo a Você vai... noite no banheiro. Aí eu não tomo Isso. durante o dia, porque senão eu passo o dia no banheiro e lá na firma eu não posso ficar indo no banheiro toda hora, entendeu? Aí eu deixo para tomar à noite, mas à noite eu fico toda hora no banheiro. Você dorme bem? Não, Você tem uma boa qualidade de sono? Não. Por não. isso, gente, que não é só informar, tá? É entender, é colocar na cabeça aquilo que vocês talvez não entendam. Agora vamos lá, né? A Júlia tá sem microfone. Você tá conseguindo falar, Júlia? Tô. Não, a Júlia não, a Juliana, perdão. Juliana, tá voltando o seu. Tô, Ah, Juliana, tá. Juliana, então, eu sou obesa, né? tentei, mas Qual que é a orientação que você dá para mim? então, para eu orientaria diminuição da gordura na semana, né? Diminuir o refrigerante e focar mais no líquido, na água, no suco. E você, Wesley? É todo o tamanho do sol, lembra? Né? Então, vamos lá. Então, dona Silvia, eu recomendaria a senhora passar primeiramente no nutricionista Uhum. e praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana, uma caminhada de 40 minutos, diminuição do refrigerante, comidas industriais. Mas eu posso comer minha coxinha? Não, Jura? não, juro, não pode comer coxinha. Você tem que se alimentar direito, tem que fazer uma dieta e seguir o que a nutricionista vai te passar. Então, aí temos um problema, né, Wesley? Porque assim, as orientações, às vezes, ela não vem do nutricionista, ela vem do profissional de enfermagem. Então, vamos lá. Qual que é o princípio para poder perder peso, gente? E Uma alimentação aí? Fechar a boca. saudável. Fechar a boca. Atividade física, Atividade física. Diminuição de consumo do quê? De Açúcar. sal, açúcar, Que mais, Isaac? gordura, sódio. fritura. Aham. Mas, gente, vocês têm que pensar o seguinte: meu pensamento é gordo. Você tá tirando tudo aquilo que eu gosto. O que eu Vai faço? morrer, não vai comer mais nada. Então, não vou comer mais nada, porque assim, quando eu como, por exemplo, Não vai. alface, Diminuir. Em vez de tirar eu tudo de juro. uma vez, diminui. Exato. Você não vai retirar tudo, você vai o quê? Vai diminuir. É reeducação Diminuir. alimentar. Diminuir. Se eu retirar tudo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quem aqui já fez dieta low carb? Já, Eu, Jennifer? A Jennifer também tá lá na briga. Quem já fez dieta low carb? A dieta low carb, ela eu, prevê. E, gente, ó, dieta low carb e jejum intermitente são
A dieta low carb, na verdade, que a gente chama de dieta low carb, ela é alimentação low carb, tá? Ela é um hábito de vida, vamos colocar assim, ela não é uma dieta. O que foi? Quem falou? Érica, se você tá falando. É você, Érica? Não. Então tá. Então, são estilos de vida, ok? Jejum intermitente, ele funciona muito bem. Vamos lá, jejum intermitente, gente, embora ele tenha esse nome novo, agora jejum intermitente, ele é considerado como, por exemplo, a alimentação mediterrânea. O que a alimentação mediterrânea ela faz? Raramente você vai ver um francês, né, um grego, gordo. Você não vai ver. Por quê? Porque ele só come na fome fisiológica. Você come quando? Você come quando você está feliz, você come quando você está triste, você come quando você levanta, quando você vai dormir, você come até de noite se lerdar, né? De madrugada. A gente não come porque a gente está com fome, a gente come porque a gente teve o hábito de comer 3 vezes ao dia, né? Tomar café da manhã, almoçar e jantar, ok? É que nem uma criança quando sai da maternidade, ela sai mamando de 3 em 3 horas. Por quê? Porque eu impus esse horário para ela. Na França, na Grécia, eles não têm o hábito, por exemplo, de comer de 3 em 3 horas ou de fazer 3 refeições. Eles comem na fome fisiológica. O que é a fome fisiológica? É a real. É quando você está com fome. Eles comem, às vezes, né, uma vez, tá? Por dia. Eles comem aí 2 vezes por dia, mas na hora que eles estão com fome, isso engorda? Não. Por quê? Porque você está comendo para suprir as suas necessidades. Então você acaba não engordando. É diferente, por exemplo, da gente que acorda comendo 2 pãozinhos na manteiga com café com leite, né? Que eu não como sei lá quanto tempo. Fazendo um almoço com um prato, né, de arroz, feijão, batata frita e sei lá, eu como ovo, vocês comem bife, né? É muito complicado, gente. Então, assim, você mudar Professora, hábitos. Oi. mas assim, no caso, eu tô quieta, assim, toda hora eu vou lá e como. Eu acho que é ansiedade. Será que também não é isso também? Ou hábito. Assim, quando tem alguma coisa para mim fazer, algo que está acontecendo, eu não estou com fome, mas eu vou lá toda hora. Gente, nem Comendo. era para eu ser gorda. Eu falo isso, vocês não acreditam. Entre comer e dormir, eu prefiro 1000 vezes dormir. Se eu chegar em casa e tiver com muito sono e tiver que jantar, pelo amor de Deus, eu esqueço a janta, eu vou dormir com fome. Eu prefiro 1000 vezes dormir. Eu também. Você entendeu? Então, assim, não sei por que Deus me deixou gorda. Então, a gente tem que entender, vocês dão risada, mas é a realidade, né? Às vezes a gente tem que entender o seguinte: ansiedade pode interferir nisso? Provavelmente, a ansiedade ela pode te causar aí. Tem gente que desconta na comida a ansiedade, só que daí isso vai te fazer um mal. Por quê? Porque você tá ganhando peso, né? E esse peso, para você perder, gente, para ganhar peso, é muito mais fácil do que para perder peso. Para perder 1 quilo de peso, você tem que gastar 7.000 calorias, né? Olha só, 1 quilinho, 7.000 calorias. Mas se você consumir muito alimento, você precisa ir, né, batalhar muito para não comer, para você ganhar peso, você não precisa comer muito, né? Você ganha peso só de respirar, né? Então você respirou, ganhou peso. Então assim, tomem cuidado. A alimentação, orientar uma pessoa em relação à hipertensão, a diabetes, por exemplo. Meu pai é diabético. Como que eu faço para o meu pai entender que ele não pode comer o prato, a bacia de comida que ele come? Porque meu pai não come no prato, meu pai come uma bacia. Ele tem uma bacia onde ele põe comida. Meu pai ele ficou diabético, gente, depois de um quadro de estresse que ele teve na vida dele, né? Ele traiu a esposa dele e depois quase se lascou. Aí o que acontece? Quando uma pessoa está extremamente estressada, ela pode desenvolver hipertensão, ela pode desenvolver ansiedade, ela pode desenvolver, né, diabetes e assim por diante. Eu falo para vocês, quem está falando? Não? Quando você vai orientar uma pessoa e você pensando no contexto de saúde, você tem que falar, por exemplo, o senhor é hipertenso, o senhor tem que consumir o mínimo de sal, né? Então, assim, evita aquela cervejinha com salame, porque a maioria das pessoas que são hipertensas gosta da cervejinha com salame.
né? Eu gosto de cerveja, mas não com salame, tá? Cerveja tem sal, né? Vai aumentar, fora que aumenta o fluxo, né? O fluxo sanguíneo que vai dar sobrecarga cardíaca vai aumentar a pressão, né? Você olha pro cara que é hipertenso quando toma cerveja, ele tá vermelho, ele tá lá um pimentão, tá? Comecem a pensar no que você gostaria de ser orientado, né? Então, assim, uma pessoa que tá gorda, que nem eu falei, tá obesa, né? Eu não vou chegar nela e falar, o senhor tá acima do peso, o senhor tem risco cardíaco. Eu já chego, gente, com os 2 pés no peito. Eu falo assim, ó, o senhor tá com sobrepeso, entendeu? Se o senhor não emagrecer, o senhor vai morrer. O senhor quer morrer? Pior é se o senhor não morrer, se o senhor ficar na cama, porque daí o senhor vai depender de outras pessoas para cuidar do senhor, né? A sua família já cuida bem do senhor? Não cuida, né? Imagine se o senhor estiver na cama. Então, assim, a pessoa toma um choque de realidade. Obviamente que eu não falo desse jeito, eu vou com jeitinho, né? Eu falo assim, ó, o senhor vai acabar acamado, né? Então, toma cuidado. Então, vamos diminuir aí, né, a situação de risco de saúde. Vamos tentar fazer o melhor possível. O que é melhor possível, né? Cria vergonha na cara. Então, assim, é muito difícil, gente, você fazer uma pessoa mudar hábitos. Foi o que eu falei lá no começo, eu vou repetir agora. Caráter do indivíduo, seja para qualquer coisa na vida, é formado até os 5 anos. Depois dos 5 anos, ele pensa com a cabeça dele. Então, assim, para você ter, né, tomar um posicionamento, falar, a partir de hoje eu não vou mais fumar, a partir de hoje eu vou emagrecer, a partir de hoje eu vou estudar, você tem que ter aí, no mínimo, incentivo diário, porque senão você não faz, tá? Não adianta eu impor para uma pessoa, né, falar para ele, ó, o senhor não pode comer sal e a família inteira come 1 quilo de sal, né, na comida. Eles não vão fazer, né, o prato, essa pessoa não vai cozinhar para ele, né? Ele acaba não cozinhando para ele. Você já tentou fazer dieta, ver todo mundo lá na mesa comendo, né, arroz, feijão, batata frita, né? Aquela salada, você só olha para a salada, você fala, eu nem vou olhar para o prato, porque, né, se eu olhar para o prato, não vou resistir. Quantas vezes você já não fez isso? Daí alguém vira para você e fala, mas come só um pouquinho, você repete, né? Então, assim, cuidado, essa é a situação. Quando você tem aquele capetinha lá em cima que fala assim, ó, você pode, só um pouquinho, você pode, é só hoje, né? Dieta não se começa na segunda-feira, né? Isso todo mundo sabe. Dieta, quando você tem que começar, você começa qualquer dia da semana. Se você realmente estiver motivado, você vai começar até num domingo, que é o melhor dia que tem comida em casa. Então, a gente tem que entender que existe limitações aí para pessoas, tá? Então, quando a gente vai orientar, né, uma pessoa sobre, né, a doença crônica que ele tem, então seja hipertensão, obeso, diabético, qualquer doença, gente, a gente tem que pensar além, tá? Orientação sobre exercício físico. Olha, hoje você caminha 10 minutos, amanhã o senhor caminha 20, na semana que vem o senhor caminha 30, daqui a pouco o senhor está correndo uma maratona, né? Isso serve tanto para adultos, idosos e jovens, crianças também, tá? Terapia ocupacional, então você também faz, principalmente para idoso, né? Idoso, gente. Vamos voltar aqui. Quem tem idoso em casa? Quem tem aí o vô em casa ou o pai que já é idoso? Não? Não? Eu. Vocês têm sorte, né? Idoso é um ser, né, que, pelo amor de Deus, é um ser difícil, né? O idoso, ele acredita que realmente ele pode fazer tudo que ele quer. E ele não pode, né? Você tentar mudar o hábito de um idoso é você bater em ponta de faca. Porque o idoso, ele é resistente a uma série de mudanças. Foi o que eu acabei de falar. Tem idoso que acha que ele toma antihipertensivo todos os dias, ele vai passar mal. Mas ele passa mal porque ele não toma. Mas até você explicar isso para ele, né, você já desistiu. Hoje em dia, eu comentei isso com vocês, mas eu vou comentar novamente. Você ter um idoso dentro de casa é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a gente está tendo aí um aumento das instituições asilares, né? Que são asilos para idosos, né? Aquelas casas de idosos. Quando o idoso ele contribui, ele dá lá o salário mínimo dele, ele te ajuda em alguma coisa na casa, ele não é um peso, tá? A partir do momento que ele cair numa cama, ele vai se tornar um peso para você. Mas você vai falar assim, nossa, professora, mas você está sendo cruel. Isso daqui, gente, não é crueldade, é você pensar além, tá?
foi o que eu comentei lá atrás e vou repetir agora. A partir do momento que o idoso ele cai, você ou alguém da sua família vai ter que parar de trabalhar para cuidar da pessoa idosa, certo? E aí você vai ver o quanto que pesa. Por quê? Porque você não vai ter renda, né? O idoso ele tem lá a aposentadoria dele, mas não dá para você ir para ele. A família que você acha que é uma unidade, né? Porque família, gente, eu vou dizer para vocês, família é uma coisa difícil, né? Família, eles estão junto quando tá todo mundo na saúde. Na doença, você vai ver quem é quem, tá? Então, na doença, muitas vezes até os próprios filhos somem e eles deixam a responsabilidade do idoso sobre uma pessoa só. Então, aquela pessoa, ela não consegue sair de casa para se divertir, ela não consegue nem ir no mercado. Por quê? Porque ela não tem quem cuide do idoso. É mais fácil ela pedir para o vizinho do que para alguém da própria família vir cuidar. Isso vocês vão ver que é uma realidade, né? Então, assim, manter o idoso sadio, e hoje a gente tem, por exemplo, idosos, né, que eles têm aí o convívio familiar, que eles são inseridos na família, mas eles não são respeitados. Então, eu bato no idoso, eu não, né? Eu não vou bater jamais em idoso. Já falei isso pra minha mãe, quando ela ficar velhinha, eu vou cuidar dela. Mas você vê aí agressão a idoso, você vê idoso às vezes acorrentado, você vê pessoas que fazem abandono de idoso. Quando vocês estiverem trabalhando em hospital, vocês vão ver que véspera de final de semana, né, é quando mais o idoso fica doente. Sabe por quê? Ou final de semana prolongado, porque a família não quer ficar com o idoso. Ela quer ir viajar e ela não tem quem cuide, ela também não quer pagar. O que ela faz? Ela inventa uma doença para o idoso, pega o idoso, leva para o hospital. O médico, ele, para poder, né, investigar, ele coloca o idoso em observação. A família simplesmente fala assim: olha, eu vou em casa pegar roupa para ele, mas eu já volto. Você sabe quando que ela volta? Na terça, né? Então ela deixou o idoso na sexta e ela vai buscar na terça-feira. Então, assim, isso acontece muito. É revoltante, mas acontece. Você manter o idoso, né? É o que eu falo, a partir dos 65 hoje anos, você tem que dar tarefa para o idoso fazer. Ele quer varrer uma casa? Dá a vassoura. Deixa ele varrer. Ele tem que manter a cabeça dele ocupado. Ai, uma coisa que você consegue fazer, mas que o idoso faz, né? Fala assim, ó, você pode fazer para mim? Ele vai manter a cabeça dele, né, ocupada. Por quê? Senão, o que vai acontecer? Ele vai ter quadro depressivo. E um idoso depressivo cai numa cama, fica doente e fica lá dependente de cuidado, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, de, né, preencher o tempo, evitar isolamento e solidão, tem idoso, gente, que é isolado dentro do próprio âmbito familiar. A família não conversa com ele. Qual que é o passatempo do idoso? Dormir na poltrona assistindo o quê? TV, porque ninguém conversa com ele. Ou o filho, seu filho fala assim: "Ai, que velho chato, ai que isso", né? Não entende ainda, tá? A maior parte dos idosos, mesmo dentro de um lar, dentro de uma família, eles vivem em solidão. Por quê? Porque você não pergunta como foi o dia deles, porque você não faz, né, questões básicas de saber se ela está passando por algum problema ou coisa desse tipo, tá? Então, mantenha o idoso, né, extremamente ocupado, é importante. Integração social. Oi? Eu vivi uma situação dessa com a avó do meu ex-namorado. Tipo, ela quebrou o fêmur, porém ela já estava em casa, né? Só que os filhos ficavam brigando para ver quem ia ficar com ela. E querendo ou não, ela vendo aquela situação toda, ela ficava acuada dentro de casa, né? Na cama. Porém, como eu estava sem trabalhar, eu ficava com ela, conversava com ela, mas eu via que meio que ela não faleceu por conta do fêmur, e sim por um pouco de depressão que ela teve. Exatamente. Por conta de ver toda essa situação que acontecia com os filhos Isso dela. É triste, gente. É o que eu falo para vocês. Quem tem pai e mãe aí vivo, né? Graças a Deus os meus estão. Começa a colocar num contexto, né? Quando seus pais envelhecerem, né? Como que você pretende cuidar deles? Essa é a realidade. Como que você pretende cuidar dos seus pais? Coloca isso na cabeça, porque agora eles estão bem, eles estão te ajudando, né? Ou, né, de alguma forma eles te ajudam. Mas e quando eles caírem? Mesmo se eles não morarem com você, no momento que eles caírem, você vai precisar, né, de um suporte para eles. E aí? Como que você vai fazer isso? Parem para pensar, né?
Você gostaria, é o que eu falo, olha, para quem tem filho, vou deixar isso claro. O exemplo como você trata os seus pais é como você vai ser cuidado pelos seus filhos, tá? Cuidado. Muitas vezes a gente fala assim, eu tô dando um exemplo. Se você grita com seu pai, se você grita aí, né, com uma pessoa na sua frente, na frente do seu filho, isso vai dar o direito ao seu filho de gritar com você. E no momento que ele gritar com você, você vai falar assim, epa, peraí, eu não grito com você, mas ele vai virar na tua cara e vai falar, mas você grita com a sua mãe, você grita com seu pai, você bate nos seus pais. Então, tomem cuidado, tá? Exemplo vem, ó, daquilo que eu enxergo, tá bom? Esse negócio aqui, É gente, é uma humanizar. situação muito É triste, triste. demais. É extremamente triste isso. Falo pra vocês que é extremamente triste. Graças a Deus aqui em casa tem eu e meu irmão, né? Eu tenho mais duas irmãs, mas não são de mãe e pai. Mas eu falo pra você, o meu irmão, ele é meu braço direito, né? O que eu preciso dele, ele tá aqui. Então, se eu virar pra ele, é que ele mora aqui embaixo. Mas eu não vejo a hora dele sair daqui, tá? Ele não vai ver essa aula, mas tudo bem, né? Ele tem a casa dele em São Caetano, mas não tá construída ainda. Mas eu falo pra vocês o seguinte: o meu irmão, se eu virar pra ele e falar assim, ó, a mãe tá mal, ele sobe. Você entendeu? Precisa levar no médico? Vamos levar no médico. Precisa revezar? Vamos revezar. Eu vou, por exemplo, se eu vou viajar, ele fala, então eu não vou viajar esse final de semana pra eu ficar com a mãe aqui. No próximo final de semana eu viajo. Sempre foi assim. Nunca teve que brigar, entendeu? Então tem famílias que brigam. Você fala assim, ó, você vai vir Lá esse era final de demais, semana, era briga. né? A pessoa Aham. morre, tá? Integração social, sim, nem tudo é ruim aqui no programa Saúde da Família, né? Vocês participam, por exemplo, de festas, vocês organizam festas na unidade de atendimento, né? Básica de atendimento. Vocês vão a clubes, passeios, já viram os passeios da terceira idade? Né? Existe, né, festas da terceira idade lá nos centros comunitários, intercâmbio cultural e social, isso também vocês auxiliam, né? Orientação sobre os perigos da automedicação. Poxa vida, gente, idoso toma medicamento para tudo, né? Adulto toma medicamento para tudo. E às vezes nem tem conhecimento do medicamento, né? Principalmente para os idosos, porque o idoso ele acha que a dor dele trata com várias coisas, né? Visita domiciliária aos dependentes, né? Então, aqueles pacientes que não conseguem ir até a unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde vai até eles e você vai junto, né? Principalmente aos idosos também, para aqueles que consigam seu autocuidado e assim conservarem a sua independência e privam, né, incapacidades físicas e auxiliar na imunização. Então, isso são ações de vocês, né? Dificuldades encontradas no trabalho de equipe, né, do pronto-socorro, do Programa Saúde da Família, né? Já comentei aqui, né, ausência de referência, serviços de referência. Então, para onde que eu mando uma gestante que está hipertensa? Às vezes não tem vaga no hospital. E um serviço de contra-referência, ela saiu do hospital, para onde ela vai ser acompanhada, né? Então, às vezes eu não tenho vaga. Falta de garantia de referência nos casos encaminhados, né? Insuficiente capacitação dos profissionais da equipe, nem todo mundo tem o mesmo nível de treinamento. Falta de nivelamento entre o enfermeiro e a equipe básica. O enfermeiro ele tem que ter uma comunicação com os agentes comunitários, com os técnicos, com todo mundo, tá? Número de famílias excede a capacidade da equipe, prejudicando a qualidade da assistência. Hoje, gente, eu vi aí na cidade de... como que chama a cidade de Bagdá? Cidade de Bagdá. Ali na Santa Catarina, os agentes comunitários, eles batiam na porta e só perguntavam, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eles nem entravam, né? A pessoa falava, não, tá tudo bem, eles já iam para outra casa. Por quê? Né? Eles nem viam se a família precisava de alguma coisa realmente, tá? Conciliação entre a carga horária de trabalho e treinamento, porque o treinamento geralmente é feito depois da carga horária de trabalho. E isso leva à insatisfação do pessoal. Por quê? Porque eles não ganham, né, pelo treinamento. Então, eles acabam reclamando muito, né? Às vezes o treinamento é de 5 horas, acaba fazendo, por exemplo, num sábado. E a equipe Estratégia Saúde da Família, geralmente, ela atua de segunda a sexta só. E sábado, que eles deveriam descansar, eles acabam tendo que fazer treinamento. E isso prejudica muito, né, a saúde do trabalhador.
Carência de treinamento e gerenciamento, né? Sobrecarga das atividades. Isso pode acontecer muito, né? Do gestor, ele achar que você tem que fazer alguma coisa, né? E a decisão dele é ímpar. Se você está insatisfeito, você é desonerado do cargo, tá? Isso acaba acontecendo bastante. Falta tempo para atividade de planejamento, muitas vezes, né? É o que eu falei para vocês. O planejamento ele é feito no dia, então quando você pegou o seu plantão, você já tem lá a atividade para fazer. Eles vão só te passar, né, o que tem que fazer e decisão política do gestor, né? Aqui também é a mesma coisa, foi repetido, tá? Subprogramas desenvolvidos pelo Programa Saúde da Família. Então, o que é o Programa da Saúde da Família? Ele, né, foca realmente. Programa oftalmológico, né? Então, ele vai em busca, por exemplo, de pacientes que têm catarata, que têm problemas visuais, tá? E ele consegue, né, dar andamento no tratamento dessas pessoas. Então, o programa ele também tem uma integração com uma campanha chamada Óculos para Todos, onde eu tenho clínicas conveniadas, que eu tenho óculos ou a preço popular, e quando eu não tenho, né, condições de pagar, eu faço a carta de declaração de pobreza, né? Eu vou lá e pago um óculos. Eu estou quase fazendo isso, uma declaração de pobreza para ir pegar um óculos, porque eu não enxergo. Programa odontológico, né? Eu levo, por exemplo, a equipe odontológica para escola, ou eu levo a equipe odontológica, por exemplo, no posto de saúde mesmo, ou eu tenho, por exemplo, campanhas em casa, né? Ou na comunidade. Isso funciona, tá? Saúde mental. A gente já viu a saúde mental, isso daqui talvez seja o que mais funciona. Eu tenho um acompanhamento da estratégia saúde da família aos doentes que são reinseridos em sociedades. Então, por exemplo, ele saiu do CAPS e ele voltou, né? Ele teve a alta do CAPS, apesar que o CAPS ele é vitalício, tá? O CAPS 1 ele é vitalício para essas pessoas. Mas, por exemplo, eu preciso de que esse doente mental ele tenha um acompanhamento mais rigoroso. Então, eu consigo ligar ele ao programa Saúde da Família e ele recebe visitas constantes de médico, psicólogos e assim por diante, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, sim, né? Por quê? Porque doenças sexualmente transmissíveis no Brasil, gente, é rodo, né? A nossa população, ela não tem consciência sobre a própria sexualidade, né? O programa aqui, ó, né, de doenças sexualmente transmissíveis, ele vê isso. Ele vê não só a educação, né? Deixa eu colocar aqui. Ele não vê somente a educação, como ele também vê, né? A orientação e o tratamento dessas pessoas. Uma vez detectada, né? Isso daqui é candidíase, ó. Candidíase no pênis, candidíase oral. Como que eu desenvolvo candidíase oral, gente? Pode ser por falta de escovamento, né? De escovação dos dentes, como pode ser por sexo oral, tá? De uma pessoa que tenha lesão de candidíase. Por isso que eu falo, antes de sair qualquer pessoa, leve ela para a luz. Vocês vão ver, vocês vão lembrar disso de mim pro resto da vida. Se você vai beijar alguém, né? Geralmente a gente tá numa balada e a gente conhece uma pessoa e a gente quer beijar essa pessoa. Antes de você beijar essa pessoa, né? Leva ela pra luz, faz ela sorrir, dá uma olhada, analisa, né? A arcada dentária dela. Por quê? Porque uma dentição ruim significa que ali tem doença, né? E tem gente que não tá nem aí, né? Então, cuidado, tá? Você pode pegar alguma coisa. Aqui, ó, é candidíase infantil, é uma criança. Ah, mas como que a criança pegou isso? Falta de cuidado, falta de zelo dos pais, tá? Clínica geral, né, que é o médico que atende a população em si, ele identifica o problema de saúde e encaminha para o especialista, né? Hipertensão arterial, então a gente tem aí um programa específico para acompanhar as pessoas que são hipertensas, né? Ver aí quais são o comprometimento dela cardiovascular. A gente também tem o programa de tuberculose. A tuberculose no Brasil ela ainda mata, isso é triste, né? Muitos pacientes eles chegam com uma lesão tuberculosa, e tuberculose, gente, não dá só no pulmão, tá? Eu tenho tuberculose ganglionária, eu tenho tuberculose renal, eu tenho tuberculose neural, eu tenho tuberculose em tecido, em músculo, tá? Então, eu tenho tuberculose em diversos tipos de tecidos do meu organismo e muitas vezes as pessoas não sabem, tá bom? Então, tuberculose,
ela mata no Brasil hanseníase, né, e diabetes, né? Hanseníase são manchas que aparecem que muita gente acha que é impinge, tá? Ou que é caroço, né, que a pessoa tá com alergia, mas essas manchas, elas apresentam aí uma dormência no local, você pode queimar o local que você não vai sentir dor, tá? Então, se eu vim com isqueiro aqui, ó, e queimar aqui no meio, a pessoa não sente dor, tá? Então, são manchas, muitas vezes a hanseníase, ela aparece como uma mancha de... Já viram? Muitas vezes a gente falava que as crianças manchadas, né? Elas eram crianças com lombriga. Às vezes a hanseníase ela aparece daquela forma, né? Uma forma indeterminada, que são manchas pelo corpo, né? A hanseníase tuberculoide, que ela é bem delimitada e muita gente confunde isso daqui com impinge. A dimorfa, né? Que ela não tem uma... Ela é delimitada, mas ela não tem uma... Ela não é característica que nem essa daqui, ela não tem uma borda, né? E a hanseníase vichoviana, que é a que matou o rei de Israel, que é bíblico, né? Que é a forma mais infectante que tem, tá? Então, e o diabetes, que vem através do tratamento da insulina, e aí, né, o programa Saúde da Família, ele vê cada um desses programas, ele vê ainda outros programas como Saúde do Idoso, Saúde da Mulher, né, Saúde da Criança e do Adolescente. Então, ela vê diversos outros subprogramas que são inerentes, né, à saúde da grande população, tá? Diabetes aqui e insulina. Bom, é isso, né? Eu sei que eu falei demais, espero que todo mundo esteja aí acordado, vivo e